dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou o Lucas Camilo e você está ouvindo o podcast Rolê Reformado, o podcast da Juventude da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul. É um enorme prazer ter você aqui com a gente e hoje a gente vai tratar de um tema super polêmico, também atual. A gente vai falar hoje sobre pós-verdade, um dos conceitos fundamentais do modernismo ou também chamado de modernidade líquida. Fica com a gente que hoje esse tema promete. Para debater com a gente hoje, a gente tem alguns convidados especiais. Está aqui com a gente a Laís Amaral, cartorária em São Caetano. Tudo bem, Laís? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Estamos também com o pastor Fábio Cunha, pastor aqui da nossa igreja. Tudo bem, pessoal? Pastor? E o Anderson, trabalha na área comercial. Tudo bem, Anderson? Olá, Lucas. Boa noite a todos os integrantes aí da mesa. É um prazer participar. Espero poder contribuir também com vocês aí. A gente vai para a vinheta agora e daqui a pouquinho a gente volta com vocês. Você está ouvindo podcast Rolê Reformado. Eu leio Huckmacher, você Jean-Paul Sartre. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios pra ti. Eu canto Keith Green, você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos pra ti. Você estava ouvindo aí a música Huckmacher do Palavra Antiga, na voz do cantor Marcos Almeida. Essa música que hoje tem tudo a ver com o nosso tema. Antes de mais nada, se você estiver ouvindo a gente durante essa quarentena aí, devido ao Covid-19, quero convidar você para participar com a gente dos nossos estudos aos domingos pela manhã, às 9h30. Estamos estudando o tema Em Busca da Santidade, fazendo via conferência por aplicativo essa reunião, que você pode baixar no seu celular, no Apple Store, na Play Store, e também abre pelo browser, e a gente disponibiliza o nosso link, vai estar disponível alguns minutos antes lá no nosso Instagram. Então curte lá a nossa página no Instagram para você não perder. Qualquer dúvida pode mandar mensagem pra gente. O Instagram do nosso grupo de jovens é o mp.sãocaetano ou também pelo da igreja, que é IP São Caetano do Sul. Para você que é de São Paulo e estiver ouvindo esse áudio, se já tiver passado aí a pandemia, você vai poder estar com a gente aí aos domingos, 9h30 ou 18 horas, na Igreja Presbiteriana de São Caetano, Rua Heloísa Pamplona 177, fica a 5 minutinhos da estação São Caetano. Vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente quando essa pandemia passar. Consegue ver, mas os outros estão cegos pra ti. Eu monto paradoxo no palco. E o nosso tema de hoje, indo direto aí, quem já quer ouvir os nossos debatedores, é vivendo na era da pós-verdade. O conceito de pós-verdade está muito ligado aí ao conceito de pós-modernismo. Foi um conceito que tem como marca inicial a queda do Muro de Berlim. Houve uma quebra das grandes narrativas que visavam no futuro, que muita gente acreditava ser um mundo melhor. As grandes propostas que estavam na mesa pareciam ter fracassado. A bomba atômica, as armas nucleares e a difusão do conhecimento científico também fizeram com que as pessoas ficassem, de certa forma, questionando até onde poderíamos confiar na ciência. No paradigma antigo da modernidade, o homem era a medida de todas as coisas. Surge na primeira metade do século XX, recebendo a influência do naturalismo. O homem da modernidade, ele acaba sendo muito influenciado por um mundo racionalista, que acreditava que a ciência teria todas as respostas,
respostas, valorização da metodologia e de certezas objetivas, científicas, exatas. Mas o homem pós-moderno já está desconfiado da ciência, entregue mais ao misticismo, incrédulo de grandes narrativas, de grandes projetos de mundo, descrente das verdades objetivas e factuais. Muito interessante a forma como Nietzsche avalia o fenômeno do homem pós-moderno. Primeiro, você tinha uma instituição que se dizia detentora da verdade. A verdade era a Igreja Católica. Surge Karl Marx e propõe aí a troca da redenção da religião católica para uma redenção pela política. Com o tempo, as pessoas vão se decepcionando com a política, com partidos, ideologias, projetos de sociedade. E Nietzsche vê que o próximo passo era a fé na ciência, mas que também isso ia desmoronar, e daí surge o homem pós-moderno, um homem que fala: dane-se, eu quero ser feliz, dane-se as grandes narrativas, dane-se o sentido da vida, eu quero ser feliz agora. Kant escreve a Crítica da Razão Pura. Ele descreve que toda a sociedade europeia daquela época estava baseada, na verdade, chamada Deus, né? Que Deus seria a base do pensamento, da filosofia, e ele tenta substituir Deus pelo que ele chama de imperativo categórico. Aí Nietzsche vê que isso não tem muito sentido, que você teria que rejeitar totalmente, não adiantava manter a ética e a moral cristã sem Deus. Ou seríamos cristãos ou deveríamos rejeitar por completo a moral cristã. Pastor Fábio, eu queria primeiro direcionar a pergunta para o senhor: como que se deu a ideia de pós-verdade no ambiente religioso? É que, quando a gente fala de pós-verdade, a gente meio que está falando de um resultado do pós-modernismo, né? O resultado da relativização da verdade, que culminou hoje num cenário em que, principalmente na área da política, da mídia, se procura produzir narrativas, se procura ir atrás de coisas que parecem ser verdade, mas que atendem a uma determinada necessidade de momento, ou atendem a um determinado espectro da política, etc., mas que de fato são mentiras. São mentiras, mas que são acobertadas, né, pela linguagem politicamente correta com esse termo, pós-verdade. Então, onde chegamos? Nós chegamos na pós-verdade. Mas a pós-verdade, ela tem as suas raízes no que você mesmo estava dizendo, né? Que com a queda do otimismo no ser humano, aquele otimismo, né, que veio desde o tempo do iluminismo e tal, com as grandes guerras no início do século XX, o que acontece é o seguinte: o homem que já não cria mais em Deus, já não cria mais em absolutos, o homem que já não acreditava na ideia de poder alcançar o sentido, de alcançar o propósito, alcançar algo que unificasse a realidade, ele então, já não podendo mais apegar-se em si mesmo, né, já não podendo mais apegar à sua própria ciência, à sua própria evolução, ele passa então a fazer uma espécie de relativização, não mais da verdade em si, mas da própria semântica, né? Ou seja, a linguagem passa a ser relativizada. A gente vê nesse processo, né, depois de Kant, Hegel, que já é o primeiro que desiste da ideia de uma antítese para combater uma tese, ou seja, não vai ser uma nova filosofia que vai trazer a solução em oposição à anterior, mas sim um meio termo, né? Ou infinitos meio termos, né? Infinitas sínteses entre teses e antíteses, ou seja, a verdade agora ela está sempre no meio termo de alguma coisa, até que chega no movimento chamado existencialismo, né? Onde a gente tem aí Kierkegaard como talvez o principal representante, na qual ele começa a entender que pela fé, pela razão você não chega até a fé, porque a fé é irracional, certo? E com isso, sendo a fé irracional, ela abre mão, então, de usar a terminologia bíblica no seu sentido literal. Ela começa a tentar justificar o evangelho, justificar a fé. Por exemplo, um Cristo que ressuscitou, mas não literalmente, ressuscitou apenas quanto a sua ideia ou os seus ensinamentos,
a sua moralidade, né? Cristo que não é exatamente o Filho de Deus encarnado, mas sim um grande poeta, um grande professor, um grande mestre moralista, ok? E esses ensinamentos com palavras fortes como o céu, como Deus, como Cristo, são tomados para passar uma impressão de bem-estar, uma impressão, convicção, uma impressão enfim, de propósito, quando na verdade são apenas palavras. Só para dar um exemplo, você pode dizer, então, Cristo está vivo, mas você só está querendo dizer que as ideias dele estão vivas entre nós, né? Então, por aí, ok? Então, nesse ponto, a gente chega, né, dentro do aspecto da religião, que foi o que você perguntou, nessa pós-verdade, né? Onde eu posso pegar, por exemplo, eventualmente qualquer texto da Escritura e torcê-lo, retorcê-lo, usar, de repente, exemplos emotivos, exemplos, assim, emblemáticos da vida cotidiana ou de uma experiência subjetiva, para fazer no final aquele texto dizer algo que eu, desde o início, queria que ele dissesse. Um exemplo muito comum hoje em dia é que qualquer texto, no final, vai ser usado para pedir dinheiro, tá? É o que acontece aí comumente com alguns segmentos religiosos, né? Então, agora, virtualmente, o texto bíblico, já que vivemos numa época de relativismo semântico, ele pode ser usado, eventualmente, para qualquer coisa, né? Para você dizer que ninguém, por exemplo, vai se perder, né? Não existe inferno, no final, o amor vence, o que significa que Deus vai salvar a todos, ou você pode, de repente, dizer que o diabo não é tão mal assim e começar a orar pela conversão do diabo, tá? Adão e Eva não é literal, né? Adão e Eva, assim Adão e Eva não é literal, é um mito, né? Se bem que essa história de mito já é um movimento antes da pós-modernismo, né? Mas, enfim, hoje você vai falar de Adão e Eva não tanto quanto mito, mas sim como narrativa, né? Algo que vai querer trazer, então, uma mensagem moralista para os dias de hoje, ou qualquer outro milagre da Bíblia vai ser tomado nesse sentido. E a palavra de Deus, portanto, a Bíblia deixa de ser identificado como palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela estaria contida dentro do livro que a gente chama de Bíblia, desde que ao ler esse texto, você consiga ter uma experiência pessoal, né, com o divino, né? Deus de alguma forma te dê uma sensação ou fale alguma coisa ao seu coração, né, à sua mente. Então, nesse sentido, Deus falou com você. A palavra de Deus é aquilo que chegou ao seu coração. Muitas vezes é algo totalmente subjetivo e sem qualquer nexo com o que está literalmente escrito ali no texto bíblico, né, ou aquilo que pode se depender de uma exegese séria, mas afinal de contas foi aquilo que Deus falou comigo. Então, isto é a palavra de Deus. E por isso, hoje, a Bíblia, ela tem sido colocado totalmente em segundo plano, até mesmo naquelas igrejas que outrora se identificavam como evangélicas. Queria perguntar pro Anderson, uma argumentação que eles falam que quando não há verdade, o homem seria mais livre para ele fazer o que ele quiser. Então, Léo Strauss fala que uma liberdade sem precedentes também foi acompanhada por uma impotência sem precedentes. A gente, antigamente, o pai, a mãe escolhia tudo pra gente. Antigamente, a gente não escolhia a nossa profissão, não escolhia com quem ia casar. Hoje, a gente escolhe tudo, tem o discurso de liberdade é enorme, né? E só que a gente, segundo aqui alguns autores, a gente não sabe direito o que fazer com toda essa liberdade, né? Você acha que a gente se torna mais livre quando a gente faz tudo que a gente quer? É legal a pergunta, Lucas, porque a gente faz uma análise, eu gosto muito de citar um autor, um diretor de teatro aqui do Brasil, que faleceu em 2015, que era o Antônio Abujanra, não sei quantos de vocês conhecem. Ele tinha um programa na Rede Cultura, na TV Cultura, pelo menos aqui em São Paulo, e esse programa acho que era nacional, mas uma das frases, o programa chamava Provocações, e ele trabalhava muito com a questão filosófica, e trabalhava muito com a temática da liberdade, e uma das coisas que ele deixava bem claro para todos os entrevistados, à medida que ele ia perguntando, ele falava a seguinte frase, né? Tome aqui a corda da liberdade, enforque-se com ela, né? E eu fico pensando bastante sobre essa questão, sobre o que é a liberdade e o uso que fazemos da liberdade, de uma maneira geral, nos nossos dias, né? Essa questão da liberdade total, da liberdade
liberdade plena, do homem de repente ser mais produtivo, do homem ser mais vitorioso, se a gente pode dizer assim, quando a liberdade plena é colocada diante dele, me lembra muitas coisas, né? Inclusive, se a gente pensar ainda no século passado, algo bem recente, a gente pensa em Aleister Crowley, quando ele dizia assim, né, tudo é permitido, né, porque tudo há de ser da lei. Ele inspirou poetas brasileiros, cantores brasileiros. Quem ouve Raul Seixas já deve ter ouvido ele falar essa frase, que é do Aleister. Mas, na verdade, mostra-se um claro desvio daquilo que realmente reflete ser a verdade, né? Porque, basicamente, se a gente pensar no plano humano, não existe, né, no sentido humano, uma liberdade que seja irrestrita, né? Porque uma liberdade irrestrita, ela mesma imporia um limite, né? De não se poder impor limite. Então, é bem complicado isso. Você vê Strauss falando sobre isso, ele vem na esteira de Kant, vocês citaram Kant aí no começo, né? Com as leituras de Aristóteles e Platão que Strauss fez, mas a prática nos mostra assim, que sem balizadores, assim, eu acho que sem base, é muito difícil fazer o exercício da liberdade, como eu disse, defini anteriormente, a impossibilidade da liberdade plena como ideia a ser alcançada, mas ela é um fator muito limitante, né? Então, a inoperância, muitas vezes, que a gente vê em sociedades e até em ideais pregam a liberdade plena e restrita é justamente sobre isso, é a falta de base sobre as quais você vai estabelecer o monumento, né? A gente fala de metanarrativa, a gente parte sempre de uma questão, e isso é universal, né? Sobre queda, redenção, consumação, enfim. E aí, na ausência desses balizadores, a gente perde muito isso, né? E aí a gente parte, então, para esse campo da pós-verdade, né? Então a gente vê muito isso acontecer, de uma maneira geral, permeando os nossos dias. O termo é relativamente novo, o nome, né, que se pode dar, a pós-verdade, está na pós-modernidade, na outra pós-modernidade, mas a questão toda concernente ao fato é de que é uma ideia que ela não é nova, mas ela vem travestida com áreas de novidade, né? Se a gente pensar, e a crítica que se fazia aos sofistas no passado, basicamente morava aí também, né? A gente vê isso se repetindo ao longo do tempo, então não é novidade. Eu acho que a gente não pode dizer exatamente que estamos nesse momento, mas essa questão da liberdade total, como você perguntou, é algo que, sem dúvida nenhuma, ela engessa um pouco esse pensamento, que acaba não tendo bases, como eu falei, sólidas, então isso acaba limitando muito o desenvolvimento da ideia. E até porque acho que as pessoas que você mais amar na vida vão ser as que mais vão te aprisionar, de certo modo, né? Eu acho que é difícil pensar amar sem manter a sua total liberdade, pensando aí, por exemplo, em casamento, relacionamentos de pai e filhos, coisas assim, acho que é bem difícil, né? Sim. Agora, e é interessante também quando nós pensamos isso, e trazendo para aquilo que a Sagrada Escritura relata sobre isso, né? A gente ouve, e até um versículo que tem sido usado hoje em algumas narrativas um pouco complicadas, eu não vou entrar nessa seara aqui de jeito nenhum, mas quando a gente pensa, né, que a verdade há de nos libertar, que a gente há de ser livre em Cristo, e a liberdade em Cristo é aquela na qual a gente, humildemente, é aquela na qual nós, por amor e espontaneamente, ou movidos ou compelidos pelo amor do próprio Deus por nós, nos entregamos como servo dele, né? Então já é uma antítese, já é algo que é bastante conflitante com qualquer tipo de ideia de liberdade restrita. É óbvio que muitas vezes a gente tem aquela ideia, né, das pessoas que querem viver a liberdade plena, não tenha nada na sua vida, seja propriedade ou relacionamento, que você não possa abandonar em 10 segundos sem olhar para trás. E essa ideia por si só é uma ideia esdrúxula, mas é o que basicamente, seguindo essa linha do que você falou, de que os relacionamentos muitas vezes podem, de uma certa forma, tirar a nossa liberdade total, e é verdade, porque isso acaba acontecendo mesmo. Aproveitando que a gente está falando de niilismo, queria falar com a Laís. Você tinha dito para mim que niilismo é uma cama de hotel. Explica pra gente um pouquinho esse conceito aí, o que você quer dizer com isso? Na verdade, vamos melhorar um pouco essa analogia. Só pra gente falar, né, o niilismo, ele é a redução ao nada, né, o ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais, eles são totalmente infundados, né, que não tem qualquer sentido nessas crenças, né. Então, é em casa praticamente que a gente cresce, né, e aprendemos sobre os valores, né. Nós recebemos isso desde pequeno, e a base das nossas crenças estão fundadas lá na nossa família, né, principalmente nós que fazemos parte de uma cultura
cristã, né? E esses valores e crenças caminham completamente na contramão de tudo que o mundo pode oferecer. E nós crescemos assim, né? Caminhando na contramão do sistema. E aí, em alguns momentos na nossa vida, principalmente quando nós passamos para a adolescência, algumas coisas elas ficam difíceis de entender, né? Principalmente se uma família não tem um diálogo aberto, né? Se não é uma família que conversa muito sobre o assunto. E aí fica difícil. O adolescente ele já começa a se questionar, né? Já é um momento de que faltam muitas respostas. Então ele cresce com isso, com aquilo que ele aprendeu, com a crença e valor, e cresce, vai crescendo na contramão do que o mundo oferece, e ao mesmo tempo ele convive com tudo isso que o mundo pode oferecer, né? Com que tudo é ofertado. E aí chega a minha ilustração, né? Que o niilismo, ele é como uma grande viagem que nós fazemos sozinhos, né? Sem os nossos pais, sem a nossa bagagem. E quando nós chegamos lá naquele destino, né? É aquele quarto, né? De hotel maravilhoso, né? Aquele quarto espaçoso, bem decorado, com a sua cara, né? Com todas as coisas que você gosta. A temperatura já tá lá perfeita, equilibrada, e você vai se sentir super confortável, né? Tem aquela cama, né? Tamanho king size pra você deitar e você se sente super bem, né? E além de tudo tem aquela vista, né? Pra você abrir assim a cortina, né? Abrir a janela, aquela vista, ela enche os seus olhos. Na prateleira tem um cartãozinho de visita pra você, falando assim, aqui você pode fazer o que você quiser. Aqui você pode ser você mesmo. Então o niilismo é assim, né? O niilismo, ele, como ele desconsidera tudo aquilo que acreditamos, ele fala que a gente pode ser, né, o que a gente quiser. Só que, e aí vem o grande choque, né? Porque somos confrontados pela nossa própria natureza, né? Que como a palavra de Deus já nos diz que ela é pecaminosa, voltada para o mal, né? E somos confrontados, né? Pelo nosso meio, né? Na verdade, o hotel, né? O quarto de hotel é o meio que a gente convive, né? A gente, na verdade, hoje em dia a gente não faz essa viagem, não vai encontrar o niilismo, né? O niilismo ele tem batido em nossas portas, batido nas portas das famílias, né, cristãs, com pequenas e grandes ações do mundo, né? E para ajudar temos a nossa natureza, que é sempre corrompida para o mal. Se não fosse a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? De realmente nos confrontar, de colocar no nosso lugar, né? De nos falar sempre quem nós somos, pecadores e, né, totalmente corrompidos, nós nos deixamos nos levar a essas falsas crenças, né? Na verdade, tudo é falso, né? O que o niilismo pode oferecer. Como o Anderson disse sobre a liberdade, sobre a frase que ele comentou, que é só uma corda para você se enforcar. É essa ilustração que eu queria deixar sobre o quarto de hotel. É algo confortável que o niilismo pode nos trazer, mas que na verdade não tem base, né? Ele te deixa inclusive muito mais perdido de quando você chegou. Sobre o autor daquele livro preto, que também andou na terra, de roupa simples e sandália de dedo, não mente, não muda e não erra, também aqui não achou lugar. Eu trabalho com o mercado financeiro, a parte de investimento, né? E o tempo todo a gente se depara com questões assim, por que o político fulano tomou determinada medida, por que ele fez determinada coisa, e às vezes a única resposta plausível para alguns atos políticos, não, e aí de um modo geral, envolvendo o STF, envolvendo, enfim, tanto os três poderes, né? É um esforço para a construção de uma narrativa que vai fisgar alguns eleitores, vai construir a narrativa diante de um público mais ou menos fiel, né? E me parece que existe todo um esforço o tempo inteiro através de jornalistas, através da mídia deles, de redes sociais, de construir aquela história do nós contra eles. Você vê que parece que tem muito pouca verdade. E eu falo assim, pra gente que tá trabalhando com investimento, você pouco importa a narrativa, você quer a verdade, porque a partir daquilo você vai tomar uma decisão, né? Você vai comprar ou vender um ativo, você vai fazer determinada coisa, a partir de tomar uma decisão importante, envolve o dinheiro das pessoas, e você precisa da verdade, então pouco importa a narrativa. E aí você vê o quanto atrapalha às vezes
vários jornais eu nem leio ou passo longe, porque você vê que vai ter um esforço de construir narrativas, né? Vocês percebem isso também? Tipo, às vezes é muita construção de narrativa, às vezes falta um apelo pela verdade, uma vontade de colocar o que é verdade, simplesmente, sem construir uma narrativa, sem construir uma verdade enviesada, né? Lucas, eu acho o seguinte, uma das coisas interessantes dos dias que a gente está vivendo, né, de dualismo total, de polarização total, né? Quem convive em grupos de WhatsApp, eu tenho feito uma higienização na minha vida com relação aos grupos de redes sociais, eu quase não participo, principalmente desses de WhatsApp, mas boa parte deles eu já saí. Mas uma das coisas interessantes, e obviamente que a construção não é minha, né, mas na guerra a primeira vítima é a verdade, né? E eu acredito bastante nisso, porque a necessidade de se criar uma narrativa, a necessidade de se criar uma narrativa que seja de alguma maneira permanente ou duradoura, ou pelo menos quanto mais duradoura, né, o maior tempo possível, né, de duração, para que você de repente sobreviva a um ciclo eleitoral, a um período de dificuldade ou de crise como o que a gente está vivendo. Então fica realmente muito difícil, porque obviamente que nós buscamos ou declaramos, né, as pessoas em geral, com relação a tudo na vida, as questões políticas e econômicas, elas estão em busca da verdade. Mas eu acho que cada vez mais está provado que é uma dificuldade muito grande, em meio a tantas narrativas, como você mencionou, ter um contato de fato com essa verdade. Eu acho que a gente muitas vezes vive como um franco atirador ou alguém no escuro tentando acertar um alvo, e a gente faz um exercício muito bom quando a gente de repente fecha os nossos ouvidos para muitas coisas, né? Porque a gente tem ouvido tantos ventos ou tantos galos cantando cada um em um lugar, cada um cantando uma melodia, e a gente fica realmente privado de ter um contato com a verdade. Isso é muito complicado nos nossos dias, sem dúvida nenhuma. É uma questão principalmente até porque você comentou no começo, né, sobre a questão de marketing, e tem muito disso envolvido nisso, principalmente nas questões políticas. Posso participar também, já que você jogou pro alto? Claro. Não, corta a bola aí. Sendo bem breve, né? Principalmente nesse cenário que a gente tem vivido, né, de polarização política e tal, quase todo dia a gente vê discussões do tipo, os prints nunca morrem, né? Ou seja, o que interessa são os fatos e tal. Mas a verdade é que não importa quantos fatos você tenha, né? Ou quantas provas você tenha de uma determinada situação, no final vai prevalecer aquilo que cair mais no gosto da maioria, né? Hoje nós temos visto jornalistas supostamente sérios fazendo pesquisas de opinião para ver qual tipo de posicionamento cai mais no gosto popular, para depois então eles se pronunciarem sobre determinado assunto. Ou seja, esses tais, né, fazem o possível para falar aquilo que vai agradar. Então, o que eu queria dizer com isso? As pessoas sabem que o que importa são os fatos. Em última análise, o que importa são os fatos. Mas elas têm, como diz a expressão bíblica, elas têm coceira nos ouvidos. Elas querem ouvir aquilo que lhes agrada, tá? E acredito que é por isso, né? Uma vez que já há muito tempo que a nossa sociedade rompeu com o certo e errado, rompeu com a tese e antítese, rompeu com os absolutos, acho que é por isso que, no final das contas, vai prevalecer mesmo aquilo que passa uma sensação de verdade, de bem-estar, e não a verdade em si. Parece que quanto mais informação, mais cegos no tiroteio a gente se sente, né? Parece que os tiros vêm de todos os lados, da onde vem, né? Qual canal que tem falado a verdade, pronunciado a verdade, publicado a verdade? A gente se sente meio perdido até. Nietzsche, ele era contra aquelas pessoas que falavam que tudo era relativo ou que diziam possuir uma verdade, né? E aí ele falava que, enfim, porque o diálogo acaba sendo impossível e com a outra não tem diálogo, não tem necessidade do diálogo. Como ele é um perspectivista, então ele fala da interpretação dos fatos e tal, e aí ele vai falar que tudo acaba sendo um jogo de poder. Então, quem vai determinar o que é verdade é o grupo que tem poder, né? O problema disso também acaba sendo que toda vez que você vai convencer alguém de uma verdade, é porque você quer impor o seu poder. Então a pessoa fala, bom, é a sua opinião e acabou. Então, tipo, numa sociedade onde existe, ao invés de verdades, a verdade não mais importa, o que importa é a narrativa, então você acaba perdendo aí o crescimento intelectual, né, de poder debater ideias de forma sincera, né?
contrário, né, do desenvolvimento do penso, logo existo, né, mas é daquele acho, logo tenho razão. Né? A gente vê como navegando, né, nesse oceano tão instável, né, tão revolto de ausência, né, de absolutos, como hoje a nossa sociedade ela procura impor uma narrativa fazendo uso de recorrer a especialistas, né, que seriam aqueles que, uma vez que você menciona a palavra especialista, né, ou a palavra cientista, então a verdade se estabelece. Mas veja, né? É o guru, né? Mas veja como ainda continua um terreno movediço, né? Apenas se traz uma sensação de comunicação, uma sensação de segurança, mas ninguém pergunta, né? Mas que linha científica, né? Que provas ele tem de que ele está falando realmente é algo já comprovado, é algo experimentado, que não é só uma teoria. Mas não, você fala a palavra especialista, pronto, você já estabeleceu a verdade ali dentro daquela narrativa. Tanto que na, odontologia você tem escolas extracionistas e as escolas não extracionistas. Partidarismos, né, eles estão em todos os lugares. É engraçado isso, que a pessoa que está numa escola, abre aspas, extracionista, que seja a favor da extração do dente, né, essa escola vai produzir textos nesse sentido, né? Ou seja, a liberdade de pensamento e tal acaba sendo bem comprometida. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Pastor Fábio, fé e razão podem ou devem ser separadas? Então, a nossa geração, né, já nasceu ouvindo, né, que fé e razão não se misturam, né? Uma coisa é ciência, outra coisa é religião. O conceito, inclusive, de origem, né, protestante, que seria o Estado laico, a separação entre igreja e Estado, ela acaba se tornando uma ideia de tirar completamente, né, de extirpar completamente a questão da religião ou da fé do cenário público e relegá-lo apenas à devoção particular, pessoal. Mas vejam, essa dicotomia, ela na verdade surge quando a filosofia ultrapassa a linha do desespero, né? Ela acontece com o existencialismo, né? Com Kierkegaard, ele que estabelece a ideia de que a fé é uma coisa absurda, e a partir dele então se tem essa ideia, coisa que não existia antes, né? Coisa que não existia antes. Não à toa, talvez a maioria dos grandes cientistas do passado vieram justamente do ambiente protestante, né? Agora, veja, quando o existencialismo ele faz essa separação entre razão e fé, isso não significa que o coração do homem ele se dá por satisfeito, né? O próprio existencialismo, na esfera secular, ele impõe a necessidade de você se justificar, né? De você buscar um propósito. Isso se dá de formas distintas. Por exemplo, com Sartre se dá através do ato da vontade, né? Se a pessoa pôs em prática a vontade dele, naquele tema ela se justificou, né? Você tem Jaspers que fala da experiência final, né? Tudo que importa vai ser aquela experiência do fim da sua vida. Heidegger não é o Jaspion não, né? Não é o Jaspion não, é o Jaspers. E o Heidegger, né, que é outro existencialista, ele vai falar do Angst, né, que é o temor, né? A pessoa ela encontra uma experiência de propósito, né, quando ela enfrenta ali um temor. Enfim, dentro do campo religioso, Kierkegaard então vai cunhar a expressão salto de fé, né? Salto de fé, ou seja, eu faço algo porque Deus ordenou, não importa se isso é lógico, não importa se isso é racional, se isso faz sentido. E ele usa aquela cena, né, de Deus ordenando a Abraão a sacrificar o seu filho Isaac, para justamente embasar essa expressão dele. Mas enfim, após o existencialismo a gente chega nesse cenário que é chamado neo-ortodoxia, em que você tem palavras conotativas e indefinidas, né?
né? Um verdadeiro contorcionismo semântico para criar uma ilusão de comunicação, né? Mas não existe comunicação real. Então você tem apenas palavras de conotação forte que já estão enraizadas, né, na memória da humanidade, como ressurreição, crucificação, Cristo, Jesus, etc. Mas o que você cria são termos como os seguintes, né? Eu fiz uma listinha aqui. Pecado institucional, ou seja, você está falando pecado, mas você não está falando de pecado. Você está falando apenas que a injustiça social, a corrupção, etc., são como de fato o pecado se manifesta na sociedade. Salvação não é a salvação pela obra vicária de Cristo, é uma espécie de evolução da humanidade. Milagres, milagres são mitos, são narrativas que trazem ali um ensinamento moral, né? A própria fé é justificada pelo seu resultado moral e não pelo seu resultado espiritual, pela sua consequência escatológica, né? E a ressurreição é o legado de Cristo, não necessariamente que Cristo ressuscitou literalmente. Então hoje o homem, ele criou esse atalho, esse salto de fé, que é na verdade um salto no escuro para conciliar a fé e a razão. Mas a verdade é que nem sempre foi assim, né? A igreja primitiva, ela não tinha nenhum problema em conciliar a fé com a razão. Na verdade, ela não via distinção. Tudo era o universo criado por Deus. Fazer ciência era simplesmente sondar a criação, descobrir as coisas que Deus fez e como Ele fez para a sua glória. Era nada mais, nada menos do que ser um espectador no teatro da glória de Deus, que é como os reformadores definiram a criação, um teatro da glória de Deus. E então, esse desespero silencioso em que o mundo se lançou, quando ele fez essa dicotomia entre fé e razão, ele só pode ser solucionado se um povo chamado igreja se levantar para, de fato, declarar a plenos pulmões que Deus, ele não somente existe, mas ele pode ser encontrado, ele se manifesta na natureza e ele se importa com a humanidade. Ele se comunicou em linguagem inteligível, ele se comunicou em linguagem humana, né? E ele deixou um caminho para a reconciliação, algo que é objetivo, algo que é absoluto, algo que está expresso, literalmente declarado, né, na Escritura, né, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ainda que o mundo espere por narrativas, nós temos que novamente, né, estabelecer onde fica o chão, onde é que as pessoas podem pisar, quais são as balizas que realmente conduzem a uma vida com propósito. Então, sim, não somente é possível, mas é indispensável que fé e razão sejam reconciliados. E eles serão reconciliados quando a gente, de fato, tiver a mente aberta para investigar a natureza, não como algo que vai desmascarar a religião, né, ou provar que Deus não existe, mas pelo contrário, estivermos abertos para chegar a um ponto de descobrir que existe algo além do que aquilo que a nossa mente pode aprender, mas não que a gente não possa aprender com a nossa razão, assim, de forma muito lógica, de forma muito dedutível, e as coisas que nós não explicamos, elas acabam se encontrando na afirmação de que existe um Deus, esse Deus é todo poderoso, ele é inteligente, ele tem vontade própria, e ele é um Deus bom e justo que se importa com a humanidade que ele criou. Queria fazer duas perguntas ainda sobre esse tema. Primeiro, assim, pensando nas universidades pioneiras, né, no mundo, os três grandes cursos nas universidades que surgiam era medicina, direito e teologia. E aí você tinha a teologia como a mãe de todas as ciências, porque ela inaugura, né, todas as ciências. E Deus constituiu o centro do pensamento. Os reformadores eram conhecidos por abrir uma igreja e uma universidade, né? Então várias universidades como Harvard, Stanford, Yale, Oxford tem igrejas no centro delas, e você vê, e foram fundadas por pastores presbiterianos, congregacionais, reformados de modo geral, e com a posterior ausência do pressuposto Deus, e por argumentos relativistas, não havendo Deus sendo pressuposto, né, no fazer ciência, eles diziam que você teria um ambiente de mais pluralidade, né? Seria o principal argumento aí. Vocês acham que hoje a universidade se torna um ambiente plural depois que ocorreu essa troca, ou ela só substituiu Deus por outra coisa, por uma ideologia, por algum outro pressuposto? Basicamente é um terreno bem árido, né? Porque ao longo do tempo eu fico a frase
do Kant, mas depois eu lembro aqui o autor com o qual eu quero referir, mas a questão é da gente ter feito ao longo do tempo, e principalmente depois do iluminismo, essa alteração do foco, né, principalmente, como o pastor disse anteriormente, não deixou, quer dizer, não saiu do foco a narrativa de criação, queda e redenção. Apenas os papéis foram trocados, né, porque por mais que o homem rode, na verdade ele sempre vai cair nesse mesmo ponto, e é muito simples de você ver isso, desde os desenhos da Disney que as crianças assistem, os filmes que nós assistimos, todos passam por essa fórmula, né? Você pode dizer assim, está impregnada mesmo no inconsciente. A gente crê que é algo que o próprio Deus colocou no coração do homem, que é aquele problema a ser resolvido de queda, redenção, criação anteriormente. Isso eu acho que acabou acontecendo ao longo do tempo no ambiente da universidade, né? Sobre a égide de tentar colocar pluralidade lá dentro, a gente acabou não colocando a pluralidade. Aliás, a pluralidade ela é aceita até o momento em que você começa a colocar ou trabalhar com a ideia de Deus. E é muito simples de você pensar sobre isso, né? Tem aquele filme que foi muito conhecido, Deus Não Está Morto. Basicamente, a gente vê isso acontecendo no ambiente. Acho que o filme tem traços fortes e é pintado mesmo com tintas bastante fortes, mas no fundo é isso que a gente tem enxergado, né? É essa ausência mesmo, é esse distanciamento. O que eu queria lembrar é de Nietzsche falando, né? Que ao longo do tempo, a frase famosa dele, que dá até origem ao nome do filme, né? Deus está morto, nós o matamos, né? E a substituição da pessoa ou de Deus pelo super-homem, pelo Uberman, né? Que Nietzsche criou. E a gente vê isso muito presente nos nossos dias e no ambiente universitário principalmente. A gente perde um pouco esse caráter que devia estar presente de uma certa maneira lá, obviamente, da pluralidade, mas a gente vê hoje algum tipo de pluralidade excludente naquilo que é objeto ou daquilo que se objeta como Deus, daquilo que se apresenta como Deus. Isso é a grande questão que é barrada, né? Tem liberdade até a gente entra nessa seara. A partir daí a gente vê portas fechando. Ainda pensando aqui em universidade, tinha uma situação curiosa. A professora, ela estava defendendo, né? Que a irmã não tinha nada a ver com aquilo, mas a professora estava defendendo que tudo não passava de construção de narrativa. E ela sabia que eu era cristão, né? E ela quis me usar como exemplo na discussão, né? Ela falou, Lucas, imagina que você é Charles Darwin e os dados experimentais da sua pesquisa indicam algo contrário ao que a Bíblia diz. Você publica esses dados? Aí ela falou, claro que não, né? Aí pra surpresa dela, eu disse que sim. Eu falei, mesmo confiando que os meus dados estariam errados. Eu estaria bastante bem convicta de que os meus dados estariam errados, mas eu publicaria mesmo assim. Isso surpreendeu ela e todo mundo, né? E aí talvez aí eu expliquei, falei, alguém talvez poderia refutá-los posteriormente, mostrar que meus dados estavam errados, que a minha análise estava errada. Os teólogos poderiam perceber que, a gente está interpretando a Bíblia da maneira incorreta. Seja como for, não faria sentido um cristão torcer a verdade, no caso de dados obtidos, porque a verdade está sempre do lado de Deus. Eu falei, professora, como cristão, a verdade está sempre do lado de Deus, então eu não preciso mentir em favor da verdade, não preciso torcer a verdade. E eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, mas parece que quando a gente pensa num Deus, né, onisciente, onipresente, e a gente entende isso como uma verdade verdadeira aí, para reforçar, a gente acaba tendendo, assim, pensar nas verdades menores da vida, né? A gente acaba tendendo aí a se importar mais com a verdade e menos com as construções de narrativa. Assim, mesmo na ciência, teve um professor que falava que a segunda palavra mais usada na ciência era medir, e a primeira era roubar, que o cara arredonda os números lá, da minha pesquisa eu vou dizer que eu não cheguei em resultado nenhum, aí o cara arredonda, dá uma arredondada pra cima, pra baixo, rouba um pouquinho aqui e ali. Enfim, trazendo o conceito de verdade, essa verdade de Deus, se a gente coloca ela como base da vida, vocês percebem que todas as outras coisas acabam sendo... Há uma preocupação maior com a verdade? Ô Lucas, só complementando o que estava falando anteriormente, bom, eu não sei, talvez há 30 anos eu desse a mesma resposta que você deu. Eu não publicaria hoje, tá? Eu nem escreveria um paper, mas eu acho que é uma coisa interessante de pensar, né? Ao longo do tempo eu começaria a ver o que eu penso hoje em dia, né? Na narrativa bíblica. Se a Bíblia me dissesse que, pensando no livro do profeta Jonas, né? Que Jonas engoliu a baleia, eu ia ficar com ela, né? É uma ilustração bastante conhecida, mas eu ia fazer a exaustão. Como
você disse muito bem, e aqui fazendo um eco a Agostinho, toda verdade é verdade de Deus, né? Então, o ser humano ali, o primeiro homem, o químico, o estudioso que descobriu ali que a fórmula da água era H2O, ele fez ele não por essa descoberta ele se tornou um herege ou alguém pregador de mentiras. Não, ele descobriu algo que estava ali para ser descoberto, que Deus colocou ali, e acreditamos que é o próprio Deus que descortina isso através dos homens mesmo, e que os capacita, né? Mas uma das coisas interessantes de a gente pensar, quando a gente pensa nisso, né, se na existência de uma verdade, ou se são apenas narrativas, é muito simples quando a gente volta os olhos à palavra do Senhor e a gente pensa um pouco sobre Gênesis 3. Né? Gênesis 3 foi basicamente isso, a tentativa de subverter a verdade, subverter uma narrativa, né, a narrativa que Deus tinha colocado diante do homem, para um caminho diferente daquele que havia sido proposto pelo próprio Deus. Uma tentativa que, aparentemente, quando a gente olha Gênesis 3, fala, nossa, foi muito bem sucedido. Ou seja, o diabo soube vender muito bem aquela narrativa dele, né? Mas eu acho que vai um pouco mais além. Nos nossos dias, a gente tem realmente esse tipo de situação acontecendo, não só no que diz respeito à fé, mas em todos os campos do conhecimento humano, em todos os campos da interação humana. E aqui, assim, né, a questão de evidências e verdade fica um pouco relegada para a questão de quem vende melhor, né? Quem faz uma melhor propagação das ideias, ou quem faz o melhor marketing de um determinado produto. O produto aqui, obviamente, apontando para ideias, para objetivos, esse tipo de coisa, né? Isso é muito presente, sim, tem um impacto muito grande na nossa sociedade, né? E, infelizmente, muitas vezes impacta a própria cristandade também, né? Até aqueles que são da fé, a gente pode dizer assim, são impactados por isso. E a gente vê uma série de narrativas ou uma série de diferentes produtos sendo vendidos para esse público de uma maneira específica também. Estava pensando mais uma questão assim racional, né, da nossa fé, como uma coisa racional, e que a gente busca a verdade de Deus, toda a verdade está em Deus, né? Então eu acabo buscando conhecimento e a verdade nas suas dimensões, no máximo que eu puder, né? Por causa disso. Quando eu vim pro meio mais tradicional, as coisas que eu percebi, a gente se importa mais assim no dia a dia da igreja, no dia a dia com as pessoas. Você busca, foi uma coisa que até me encantou assim no começo. Eu gostava muito de ver, por exemplo, pregações do Nicodemos por causa disso, pela honestidade, né? O nosso limite é aqui, a gente pode, esse texto você pode interpretar dessa e dessa forma, e não uma construção de uma narrativa que eu quero que você creia porque a minha igreja ensina dessa forma, né? É porque, meio que sei lá, né, Lu? As coisas esclarecem, né? Elas são abertas. Tipo, se eu não sei, eu não sei, né? Se eu sei, tem essa e essa possibilidade, ou aqui não, aqui é só essa, por causa disso. Então... Não, e é interessante, inclusive, quando a gente entende, né, a palavra de Deus também pela sua graça, né? Não por nós, nunca, né? Por nossos próprios meios, mas a gente encontra descanso às nossas perguntas, né? Aos grandes questionamentos da vida. Então, quando a gente encontra a verdade na palavra do Senhor, todas essas questões, né? Quem eu sou, para que eu sirvo, né? Elas são respondidas. Então, a gente encontra consolo também, encontra conforto e a gente consegue caminhar. A vida, sim, ela, lógico, não é mais fácil, mas com Cristo ela se torna melhor, ela se torna mais compreendida, ela se torna algo mais visível, né? Até pela questão, né? Deus colocou a eternidade, né? A palavra fala, Deus colocou a eternidade nos nossos corações e nós conseguimos enxergar além, né? Além dessa vida terrena. Porque a verdade nos proporciona isso. Aproveitando que você falou aí, Laís, o Bauman, ele fala do conceito de amor líquido, porque ele diz que essa suposta liberdade alcançada no mundo sem uma verdade objetiva, sem futuro, sem redenção, os indivíduos se voltam mais pro presente, né? Então falha as projeções futuras, então a pessoa acaba olhando mais pro presente, querendo ser feliz no agora, então elas tendem a ser mais egoístas, daí viria o ultra-individualismo, superficialidade das relações, transformações muito rápidas, ou seja, a quebra do tradicionalismo, da tradição, e agora tudo é muito líquido, tudo é muito rápido. Você acha que Bauman estava certo? E será que estamos vivendo realmente num período de relacionamentos mais frágeis? Eu fiz essa pergunta de propósito para você por causa do seu trabalho. O que você acha? Justamente por essas faltas, né, de respostas, as pessoas realmente vivem em relacionamentos mais líquidos, né? Tem uma frase dele que duas, na verdade, me chamou muita atenção, né? Uma, ele fala que escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza é a única certeza. E a outra frase dele é que o
hoje os relacionamentos escorrem por entre os dedos, né? Eu trabalho em cartório há 15 anos e eu posso falar, inclusive, sobre os divórcios, né? O divórcio não era nem feito antes em cartório, ele era feito através de um processo judicial. Primeiro havia o passo da separação. Então, como acontecia isso? O casal tinha um conflito e aí o juiz ele permitia a separação. É que a separação ela não é a dissolução do casamento, né? Então, eles tinham praticamente o prazo aí de 1 ano para ver se as coisas, se os conflitos se solucionavam, né? E aí sim, aquela separação se tornava em divórcio. Hoje em dia não, né? Na verdade, desde 2007 foi promulgada uma lei, inclusive podendo fazer o divórcio, né? Por um simples instrumento no cartório. Trabalho lá desde 2005, então eu já vi N coisas, né? O divórcio ele se tornou muito mais acessível e realmente assim muito mais utilizado, né? Porque como ele passou por esse processo de desburocratização, né? Então as pessoas realmente passaram a utilizar mais esse recurso, porque hoje, né? Você não tem que esperar para, inclusive, constituir novo matrimônio, né? Você pode simplesmente divorciar numa manhã e casar, já dar entrada no casamento na parte da tarde. Você já pode aí solicitar um instrumento de união estável na parte da tarde. É tudo hoje muito rápido. E o aumento de pedidos de divórcio, pelo menos lá no cartório, é assim assustador, né? As pessoas, elas perderam totalmente a fé, né, no casamento, né, no relacionamento, e sim, os relacionamentos estão mais líquidos. Teve até duas ocasiões, né, que eu presenciei que uma pessoa divorciou de manhã e à tarde ela já assinou um instrumento de união estável com uma outra pessoa. Teve uma outra ocasião também muito triste e também até não é cômica, mas eu estava numa situação bem complicada porque tinha um casal de surdos e eles queriam se divorciar e no cartório não tinha ninguém, né, que pudesse fazer a interpretação disso, né, porque eles não podem simplesmente ler, né, todo o ato lavrado em cartório, o escrevente ele precisa ler, né, para as pessoas e aí sim elas entram num acordo, né, então o tabelião na época me chamou e falou assim, Laís, você vai ter que ser intérprete desse divórcio. Eu falei, primeiro que eu não gosto nem de divórcio, e ainda mais fazer divórcio de um casal de surdos, né, assim, termos jurídicos são tão diferentes e são tão difíceis, eu tive que ali pegar uma coisa assim de última hora, mas foi uma situação muito triste, assim, o casal eu tava bem abalado, né, e aí eu fazendo tudo aquilo, eu tava tão nervosa que eu perguntei pra eles umas 4 ou 5 vezes, tem certeza que vocês querem divorciar, né, fazendo tudo isso em sinais, e aí eles falavam que sim, tem certeza. Então, né, ele se tornou acessível a todos, né, se tornou uma grande ferramenta para que as pessoas pudessem dissolver, né, o que elas demoram tanto tempo para construir, né, que o relacionamento ele não se constrói de um dia para o outro, né, mas aí para se dissolver agora são em poucos minutos a gente consegue fazer isso, infelizmente. Bom, vamos chegando ao fim do nosso podcast, porque o Anderson já quer correr para jogar o Tunico Adventure, certo, Anderson? Não, não é o caso, não. Você jogou, Anderson? Você jogou o Tunico Adventure? Não joguei. Não. A gente falou muito aqui sobre verdade, pós-verdade, aquela ideia de que primeiro a verdade era uma instituição, né? Uma instituição religiosa. Depois passou isso para a política e aí a verdade foi sendo as verdades políticas que também decepcionaram. Aí depois as verdades científicas que também decepcionaram. Mas e aí? Acho que a pergunta é aquela que quando Jesus foi colocado diante de Pilatos faz a pergunta de ouro para Jesus. Que é a verdade? Mas e aí, pastor? Que é a verdade? Então, para a gente encontrar a verdade, a gente não vai poder procurá-la em nós mesmos, né? Porque nós somos finitos, né? Nós temos limites. Para encontrar a verdade, nós temos que buscar em algo que seja infinito, que seja absoluto em si mesmo, né? E esse algo, ou melhor, esse alguém é Deus, né? Deus é a verdade e ele se manifesta como sendo ele próprio a verdade na própria Escritura. De eternidade em eternidade, ele é Deus, né? Enfim,
se Deus é a verdade, então aquilo que ele revelou através dos seus profetas, né, através dos apóstolos, é também a verdade. Jesus Cristo, ele na sua oração, né, sacerdotal, ele pediu que Deus guardasse os seus discípulos na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, o mesmo Jesus, ele também se identifica como sendo a verdade, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho para Deus senão por meio dele. Então, é nessa tríade, né? Ou seja, Deus, a Escritura, Cristo, que nós conseguimos encontrar a verdade, né? Então, a fé, ela não se opõe à razão, mas a fé é um meio para se chegar à verdade. Quando a gente examina, por exemplo, a passagem de Hebreus 11:6, que nos diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna o galardoador dos que o buscam. Ou seja, é ele quem vai agraciar, presentear, né, recompensar aqueles que o buscam. É necessário se aproximar dele através da fé. A fé é o meio para se chegar à verdade que está em Deus. Muito legal a sua explicação ter começado pelo fato de que somos limitados, porque realmente somos muito limitados em todos os sentidos, né? Experiências, pela linguagem, cultura e etc. E pela linguagem mesmo, autores como Nietzsche percebiam que construímos símbolos para expressar a realidade e que se tratava de um sistema tão complexo demais para que a gente consiga, a partir da nossa perspectiva, entender a verdade que integra toda a realidade. Eu creio que Nietzsche estava certo nisso, e se a verdade não se revelasse, jamais conseguiríamos acessá-la. Inclusive, Nietzsche percebia que Jesus era a única pessoa que poderia fazer um contraponto à altura das ideias dele, porque Jesus é a verdade que se esvazia, a palavra de Deus que se encarna, a verdade infinita que se esvazia ao ponto de ser percebida por nós, a verdade eterna que se traduz dentro da nossa linguagem limitada. Talvez nossa dificuldade com isso seja que a gente esperava uma verdade que nos fornecesse explicação, e embora a verdade de Cristo nos forneça assim algumas respostas para alguns dos nossos anseios, parece uma verdade mais de experimentação do que de explicação. Trata-se mais de uma caminhada de aprendizado e vida com Jesus do que uma sessão de perguntas e respostas. Inclusive, nessa caminhada você percebe que a maior parte das suas dúvidas e questionamentos não fazia sentido e estava sustentada por fundamentos e pressupostos errados. E a gente falou também de liberdade, né? E eu acho curioso que Cristo nos diz que a verdade liberta. Um homem pode até usar drogas, se respaldando no princípio da liberdade, mas no fim das contas ele vai perceber que ele se tornou mais escravo do que antes. E a Bíblia nos mostra que o homem ele é mais livre quando ele é escravo somente de Jesus. Quero aproveitar para recomendar um livro que recentemente eu li, que é o Memórias do Subsolo, do grande escritor russo Dostoiévski, e que retrata como seria um homem pós-moderno, nihilista, que não acredita em verdades absolutas. Mesmo não sendo um livro com intenções cristãs, fica muito claro tudo isso que a gente viu hoje, e é perceptível o quanto ele é escravo no subsolo ao invés de livre. Uma indicação de de um livro, né, uma bibliografia, é um livro da Nancy Pearce, chama-se Verdade Absoluta. Eu acho que dentro do que a gente está falando é um livro muito bom, sobre a batalha de metanarrativa, sobre a questão de cosmovisões. Então o subtítulo dele, né, o título é Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Mas uma frase aqui citada de Francis Schaeffer, que ele pronunciou isso num discurso que ele fez na Universidade de Notre Dame em 1981, ele diz assim, falando especificamente sobre o cristianismo, né, o livro versa sobre isso, e ele diz assim: o cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo, é a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. O cristianismo bíblico é a verdade concernente à realidade total, é a propriedade intelectual dessa verdade total, e então vive segundo esta verdade. Acho que é uma declaração muito corajosa, muito verdadeira, e que deve realmente balizar a vida do cristão diante de tudo que se avizinha, né? Tudo que se coloca diante dele, todos os desafios que se levantam nos nossos dias. Acho muito importante. Quem tiver a oportunidade de ler, quem publicou foi a CPAD, um livro muito bom, recomendo a todos, Verdade Absoluta, de Nancy Pearce. Mas a gente sempre tem certeza, e a razão come
Bem, amigos da Rede Globo, nosso podcast chega ao final desta edição. Esperamos você na próxima vez. Quero agradecer aqui a Laís, o Anderson, o pastor Fábio pela participação. E eu agradeço, uma grande honra. Eu desejo boa noite a todos. Muito obrigada por tanto conteúdo que vocês me forneceram essa noite. Eu mais aprendi do que ensinei alguma coisa, com certeza. Aprendemos. E um grande abraço. Faz tempo que eu não participo de muitas coisas para os jovens. Esses 2 anos eu tenho me distanciado um pouco até da comunicação com os jovens, né? Já faz bastante tempo. Mas é sempre bom quando tem oportunidade, é legal. Deus abençoe muito vocês. Obrigado pelo convite. Valeu, Anderson. Obrigado eu. Um abraço pra vocês. Valeu, pastor. E lá, obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Grande abraço para todos. E agradecer você que está ouvindo a gente até aqui. Fiquem todos com Deus, que a verdade esteja com vocês, jovens Jedi. Tchau, tchau.